Oi, gente! Hoje é quinta-feira de Corpus Christi. Corpus Christi é uma palavra latina, uma expressão latina que significa o corpo de Cristo. Nós festejamos nesta quinta-feira, neste dia santo, o dia do corpo e do sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo que Jesus nos deu no pão e no vinho, consagrados naquela quinta-feira santa, véspera de sua morte, quando ele, celebrando a Páscoa dos judeus, ele que era judeu, reunido na ceia com os seus discípulos, os seus mais próximos, talvez Maria, com toda certeza, ele toma o pão que era o pão sem fermento, que se festejava, o pão da pressa, o pão da saída do Egito, e diz: tomai e comei, este é meu corpo. E pega o cálice da bênção, o cálice de vinho, e diz: tomai e bebei, este é meu sangue. E arremata dizendo: fazei isto em memória de mim. Então a igreja, ela celebra no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo. Eu lembro vocês que lá atrás, há quase 2 meses atrás, nós celebrávamos na quinta-feira santa, naquela noite do lava-pés, a instituição da Eucaristia, quando Jesus transforma a ceia pascal judaica agora na sua ceia, na ceia em que ele se dá. Então festejamos toda a quaresma, toda a Páscoa, Pentecostes, arrematamos com a festa de domingo, agora o domingo da Santíssima Trindade, e encerrando todas esses festejos, eu diria assim, quaresmais, pascais, pentecostais, quer dizer, todas as grandes festas relacionadas não só a Cristo, mas à Trindade. Nós encerramos esse tempo voltando lá na quinta-feira santa, celebrando o corpo e o sangue de Jesus, no pão e no vinho. Então a mensagem que eu queria passar para vocês, independentemente de lermos o Evangelho que o meu amigo Antônio coloca para vocês, nós queríamos lembrar que o pão e o vinho sempre estiveram presentes na história da salvação. Tudo começa naquela refeição de pão e vinho que Melquisedeque celebrou com Abraão, naquela pedra sagrada que se transformou em altar, naqueles tempos antiquíssimos, quando Abraão então celebra uma aliança com os reis da terra, daquela terra em que eles se encontravam, para que no pão e no vinho eles se alimentassem e se alegrassem na amizade que ali nascia. E ali, em torno daquele altar, nascia o povo da aliança. O povo da aliança que Deus quis celebrar com Abraão. E nós vamos acompanhando a evolução da história da salvação, vendo que depois, quando o povo da aliança, o povo de Israel, está saindo do Egito, é no pão e no vinho que Deus pede a Moisés que se celebre a aliança. E Deus faz cair sobre o seu povo o pão do céu, o maná. E nós vamos continuando e vemos que Davi se alimentou com o pão do altar quando fugia do seu perseguidor, o rei Saul. E nós continuamos até vermos Jesus multiplicando os pães,
E nós vemos Jesus pegando o pão e transformando-o em seu corpo, para que a gente pudesse, no pão e no vinho, continuar como lá na ceia inicial da primeira aliança, termos o alimento e a alegria de viver em união, na amizade, no amor. Então eu queria, neste dia, pedir que todos nós buscássemos refletir sobre o pão em toda a sua extensão, o pão que Jesus coloca no Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia, e nos comprometêssemos de ajudar, de partilhar, de repartir o pão para que ninguém passasse fome e pudéssemos levar todos os irmãos e irmãs a participarem do pão da comunhão, do pão do altar, do pão e do vinho que celebram o corpo e o sangue de Jesus, que deu sua vida para nos salvar. E a missa é a Santa Ceia, é esse momento em que nós rememoramos, revivemos esta aliança que um dia nos levará, como eu sempre falo, à refeição eterna, nas mesas sublimes da eternidade no céu. Feliz dia do corpo e do sangue de Jesus para todos nós. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis